tarde, Voz no Ar, de novo ao vivo aqui na Tribuna Band News FM. Estamos ao vivo também pelo nosso Facebook, com live no Facebook, Somos Voz Oficial, Voz do pronome, VOS. Cobertura no nosso Instagram também, @Somos Voz Oficial. Eu sou a Michele Boró, toda quarta-feira com meus pareia, mas hoje, por enquanto, eu tô só com o Elcio Brasileiro aqui. Tá chegando ele. A boate que vem. E Guim tá por aí. Será que é Antônio Salles engarrafado, Elcio? Mas nunca aconteceu, só teve uma vez no boletim. Fiquei surpreso até hoje. Nunca tinha ouvido falar da Fran engarrafada. Bom, o segundo pareia chega já já. Nosso convidado tá aqui, pontualíssimo. E ele tá aqui porque, na verdade, a gente estava conversando com o Elcio, a gente pensou, o que a gente vai abordar, né? Porque tem tanta coisa para conversar com o Dr. Álvaro. Mas uma das coisas que pintou entre todo mundo, assim, que era uma questão comum, Dr. Álvaro é pediatra e ele tem consultas longas com seus pacientes. Não sei se era isso para a gente comemorar essa sessão. A gente fez até uma pergunta, viu, Dr. Álvaro, nas redes sociais. Quanto tempo durou sua última consulta? E porque é isso, a gente tem um pouco essa carência, né? Mas o doutor não é só isso, não são só as consultas dele que são diferentes, não. Ele é professor também de pediatria da UFC, é membro do IPRED, a gente precisa falar do IPRED hoje também, que muita gente conhece a sigla, mas pouca gente sabe o que realmente acontece no IPRED, né? Qual é o trabalho. Acho que eu posso dizer também que o Dr. Álvaro é um amante da poesia. Pode. Boa tarde, Dr. Álvaro. Muito obrigado por estar aqui. Boa tarde, Michele. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Elcio e por toda a Jangadeiro. Maravilha. Bom, a gente já dá início aqui ao nosso papo com o Dr. Álvaro, porque antes tem a nossa rodadinha de notícia. Hoje não é nem a Carlinha, hoje é o Ítalo Alcântara que está aqui com a gente para a nossa rodada de notícias. 1h02. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos os ouvintes sintonizados aqui na Tribuna Band News FM. O mês de abril registrou aumento de 12,6% em relação a março na quantidade de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte que aconteceram no Ceará. Ao todo, 213 assassinatos foram registrados no quarto mês deste ano, contra 190 no mês anterior. Já em comparação a igual período do ano passado, houve queda de 41%. Cartões utilizados no transporte público de Fortaleza e região metropolitana não têm mais exigência de valor mínimo para recarga. Até então, as recargas só poderiam ser feitas com valores a partir de R$10. Agora, qualquer valor pode ser utilizado para colocar novos créditos no cartão. A medida vale para bilhete único urbano e metropolitano, carteira de estudante, vale transporte e cartão avulso. Aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará o projeto de autoria do Executivo que estabelece cobrança pelo uso de tornozeleiras eletrônicas. A medida vai valer aos presos beneficiados pela progressão de regime que tenham condições financeiras de pagar pelo equipamento. Seu caminho. Informação de trânsito para você ouvinte que trafega agora pela Avenida Antônio Salles, um ponto de lentidão entre a Rua Barão de Arati e a Avenida Rui Barbosa. Então você que trafega ou pensa em passar por esse caminho, se tiver uma rota alternativa, é melhor que o faça. Agora 1h03, Michele. Obrigada, Ítalo. Bom, será que a gente acertou então? O Igor tá por ali? Tá nesse cruzamento aí? Eu tô impressionado. Tá engarrafado mesmo, Antônio Salles? Não é possível. Bom, gente, como eu disse, a gente está ao vivo pelo Facebook, Somos Voz Oficial, com cobertura pelo nosso Instagram também. E quem quiser mandar alô aqui pro programa, fazer perguntas pro Dr. Álvaro, tem o WhatsApp da Tribuna Band News, o WhatsApp do Voz, 981543814. 81543814. Bom, Dr. Álvaro, vamos pro papo agora. Como eu disse, a gente tem muita coisa para conversar com o senhor, a gente vai conversar sobre tudo. Mas essa abertura que eu fiz, o Elcio falou muito da consulta do senhor, de ser, a gente chamou de uma consulta humanizada, né? Uma consulta que tem conversa, que tem atenção. Doutor, a gente é romântico, é para ser uma regra da medicina que as consultas sejam rápidas, o senhor é uma exceção? Ou a gente não está errado não de esperar que essa consulta seja mais atenciosa, seja além, como o senhor faz com seus pacientes? Michele, há uma crise geral, né, da medicina, não da medicina brasileira só, né? Há uma crise chamada de como formar os médicos na sociedade contemporânea, na cultura contemporânea. Eu tenho a impressão que isso também valeria para os engenheiros, para os arquitetos, para os economistas, etc. Ou seja, como a formação médica incorpora, né, uma preocupação técnico-científica, mas também
uma dinâmica ético-relacional, ou seja, como que os médicos afirmam, né, um respeito profundo à dignidade humana no seu trabalho. Eu vou te responder dando um exemplo, dois exemplos. O primeiro eu vou falar agora e o segundo se eu tiver a oportunidade. Eu dou aula sempre, nos últimos anos, no primeiro dia que o bebê nasce. Então, ele está ou internado na UTI, ou ele está com a mãe no alojamento, ou em outra unidade qualquer. Às vezes, a mãe não pode recebê-lo porque está na UTI. Então, eu dou aula com esses primeiros dias de vida. E há uns 6, 7, 8 semestres, eu cheguei na enfermaria com normalmente 5 a 6 alunos, e depois de nos apresentarmos, né, ela estava esfuziante de alegria. Era uma alegria só a fisionomia dela, como quem estava muito bem no pós-parto, né? E eu conversei com ela um pouco e fui examinando a criança, né? E em algum momento eu toquei o nariz da criança e perguntei, e fiz uma brincadeira, alguma coisa assim, que nariz lindo, cadê esse nariz, parece do papai, né? Quando eu disse isso, aquela mulher que estava esfuziante de alegria começou a chorar. E ela chorou copiosamente, e aí um dos comportamentos é o silêncio, é o acolhimento daquele choro, daquela expressão emotiva. E quando ela se recompôs, né, ela me disse, olha, eu chorei, né, porque no início da gravidez, ele não queria, no início da gravidez, nós rompemos durante a gravidez, eu passei aí os primeiros meses, tira, não tira, de tal maneira que eu passei a gravidez inteira nessa crise. Mas, quando ele nasceu ontem, assim que ele nasceu, eu olhei para ele e me apaixonei. Era uma menina, eu olhei para ela e me apaixonei. Aí eu disse, mas eu queria que você falasse mais sobre essa paixão, sobre o bebê. E aí ela na fala, ela nos disse uma expressão que eu gostaria de usar aqui. Ela disse, doutor, né, ela é minha, ela saiu de dentro de mim. Então, para além, agora extrapolando para a pergunta que você me fez, que de alguma maneira está envolvida a questão, é possível ser ético nas relações de trabalho, ético e ao mesmo tempo, né, que uma certa competência técnica, uma competência ético-relacional, em qualquer ambiente, no nosso caso, quando a gente está lidando com alguém que está supondo ou pressupondo que tem alguma coisa errada consigo ou com os seus, né? No meu caso, na maior parte das vezes, as coisas que me chegam estão erradas com as crianças, né? A suposição de que elas têm uma doença que os pais não conseguem identificar a natureza e me procuram. Que essa é a base, né, da motivação pelo qual os pacientes procuram os médicos, né? Então, saiu de dentro de mim, né? Eu quero dizer que para além da crise da cultura, para além da crise que passam as relações afetivas entre as pessoas no mundo, e é só dar uma rápida espiada, né, que a gente vê essa nossa pouca capacidade de aceitação do outro, de convivência, de aceitar, né, essa diversidade. E há uma dimensão que ela é redutível à dimensão humana individual, ou ela é irredutível, né, ao que o homem não pode escapar, que é o que sai de dentro dele. Então, quer dizer, não é razoável aceitar determinados comportamentos antiéticos e não relacionais por constrangimentos externos, né? Então, é porque tem uma fila de 30, é porque eu ganho pouco, é porque aqui está fazendo muito calor. Ou seja, as pessoas precisam, de uma maneira geral, se responsabilizarem por aquilo que elas fazem, não é? E nós temos, infelizmente, uma cultura que vai nos desresponsabilizando lentamente do que sai de dentro da gente. Aliás, a nossa cultura é tão doente, né, que é uma cultura de muitas leis. Leis para não cortar o sinal, leis para não botar o carro na vaga do cadeirante, e assim vai, porque parece que as pessoas não são capazes de se autorregular. Daqui a pouco eu posso falar dessa dimensão da neurociência, que é o controle da impulsividade, a autorregulação, o autocontrole, que a nossa cultura está perdendo. Se é que ela teve, quando comparada com alguns países.
Por exemplo, na Alemanha você pode andar na velocidade que quiser. Agora, se você cometer uma infração, você tem muito claro que qual é a inflação e a infração, qual será a punição e de tal maneira que você decide se faz ou não faz aquela... Porque você sabe que não vai ficar impune. Era isso a expressão que estava me fugindo isso. Impune jamais, né? Infelizmente, nós temos uma cultura de impunidade, né? Ou uma cultura de exemplos de impunidade que, como nós somos vários, né? Nós somos muitos, alguns aceitam, outros não. Então, eu responderia a questão de que se é possível ser ético no setor público, no setor privado, como uma questão que depende da macro, depende da sociedade onde você está, do hospital onde você já está, dos gestores, mas tem uma questão que é redutível à dimensão humana, da sua responsabilidade consigo mesmo, da sua responsabilidade como membro da sociedade. Doutor Álvaro, primeiro, meu WhatsApp eu tive que virar para o lado aqui, que as Alvaretes aqui, várias pessoas que são fãs estão mandando recado para o senhor aqui. Desculpa o neologismo. A gente vive já uma catástrofe social, né? Uma desigualdade absurda, né? As condições são muito diferentes aí, né? De tudo, de amparo, de tudo. Ao mesmo tempo, a gente vive também um momento, como você falou, de uma sociedade doente no sentido de uma ansiedade absurda, né? De querer fazer muita coisa e conquistar tudo ao mesmo tempo e se frustrar muito. Já disse, eu li alguém falando, não lembro quem foi, até eu comentei aqui no programa, que acho que era uma educadora falando que nós, pais, estamos me incluindo nisso, botamos nossos filhos para fazer 38 atividades na semana diferentes e a gente quer depois que ele seja comportado e fique quieto quando a gente quer que ele pare, né? Eu estou falando, misturei essas três coisas, desigualdade, ansiedade e essa vontade, duas coisas, né? Misturei para perguntar assim, quando o senhor começou na profissão, para hoje, o papel da criança nessa sociedade, seja na micro, na família e na sociedade, mudou muito? Essa criança hoje, nessa maluquice toda, como é que ela está? Como é que é a saúde dessa criança? Se a gente tomar o Brasil aí dos últimos 100 anos, né, uma hora dessa certamente estaremos no campo, né? Estaríamos como eu sou do interior de Alagoas, 2 interiores, infelizmente um eu não lembro muito, mas eu sei que ele está dentro de mim. Chama-se Paulo Jacinto, que talvez para o ouvinte fique mais fácil lembrar de Palmeira dos Índios, que é a terra do meu pai, mas é a terra de Graciliano Ramos. É um município a 30 quilômetros. E lá eu vivi até 5 anos de idade. Depois nós nos mudamos para uma cidade que é o Quilombo dos Palmares, cidade chamada União dos Palmares, onde teve toda a epopeia do Zumbi e do Quilombo dos Palmares da Resistência Negra. E de lá eu fui para Maceió, eu fiz o 2º grau e a medicina, e de lá me mudei para cá em 83, e de lá estou aqui até agora. Mas você pergunta, se eu me lembrar então de que há 60, 70, 100 anos a gente estava no interior, a gente estava normalmente em famílias numerosas, né? Onde você tinha um patriarcado muito forte. A mãe cuidava das coisas dentro de casa e o pai cuidava das coisas de fora de casa, trazendo dinheiro para dentro de casa. E vivíamos em pequenos municípios. E as demandas que se tinham, eu fico imaginando como é botar 5, 6, 7, 8 meninos para dormir. Como é alimentar ao mesmo tempo e botar para dormir. Então, essas mudanças que ocorreram na sociedade mudaram também a maneira de ser pai, de ser mãe. E a própria maneira como a sociedade concebe o lugar do pai e da mãe, o lugar das crianças, né? Houve um processo extremamente positivo de emancipação feminina, né? Ainda um processo mais lento de redefinição do papel do homem, né? Dentro das suas tarefas educacionais ou das tarefas globais dentro da casa, né? Mas a criança, eu vou dar um exemplo que não é propriamente um bom exemplo, mas ele pode ser útil. Eu lembro que o meu pai só precisava olhar para qualquer um de nós 5 e a mensagem estava dada. Parece que os pais de hoje precisam que os filhos os amem a qualquer preço, né? E aí, consequentemente, para sarar essa dor de não ser amado, aí há muita culpa, né? É muita culpa, porque todos trabalham muito e às vezes chegam em casa 8 horas da noite, 9 horas da noite, tem pouco tempo com o filho, e aí, com esse pouco tempo, por que eu vou dizer para ele que isso pode, isso não pode? Na verdade, está subtraindo a possibilidade da criança aprender com esse pai quais são as regras do mundo, né? Alguém me pergunta... Que são necessárias, né? Quando é que eu posso levar meu filho para um shopping? Quando é que eu levo meu filho para um restaurante?
Eu disse, quando você ensinar para ele que nós somos muitos, uma coisa sou eu na igreja, outra coisa no cinema, outra coisa na praia, outra coisa no shopping. Quando ele souber que o que caracteriza o humano é essa flexibilidade de lidar com diferentes desafios, você acabou de comentar que a Antônio Salles está sempre engarrafada. Eu tive a sorte de vir por outro lado, né, e não peguei a avenida engarrafada. Mas ando todo dia na cidade e tem uma batida, e eu tenho que ter a flexibilidade de mudar o meu plano, não é? Então, a flexibilidade mental, eu vou falar mais na frente, né? Essa flexibilidade é que garante a nossa capacidade de adaptação às circunstâncias, inclusive às circunstâncias mais deletérias, mais terríveis, porque se não fosse assim, não estaríamos aqui. Eu fico pensando, há 300 anos, o que era que se comia no interior do Ceará uma hora dessa. Ou vou dizer na minha área, como era um parto há 100 anos atrás de quem precisava de uma cesariana. A cachimbeira, né, a moça que faz o parto, botava a mão lá em cima e vertia um menino, puxava o menino e ali puxava o útero, e ali a quantidade enorme de mães morriam e o menino nascia ou morto ou nascia com graves problemas. Hoje, a nossa capacidade de salvar bebês com menos de 1.000 gramas é praticamente a da melhor parte desenvolvida no Brasil. Depois eu gostaria de falar sobre isso, porque o Ceará tem um exemplo para dar para o país do que ocorreu nos últimos 35 anos. Eu vou falar da minha área, que é a saúde das mulheres e a saúde das crianças. Maravilha. Então, a gente vai para o primeiro bloco agora, para o primeiro intervalo, doutor. E a gente volta com esse assunto, com mais conversa aqui com o IPRED também, como eu disse, que eu acho que a gente precisa falar do trabalho do IPRED. Meu outro pareia chegou. Igor de Mello está no estúdio também. Agora, equipe completa, a gente volta já já. O Papo com Voz volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Atenção, chegou o desafio do melhor negócio imobiliário. Somente neste final de semana, dias 10 e 11, a Diagonal abre as portas do sensacional edifício Praça da Luz, para você realizar o maior sonho de sua família, numa condição incrível. Isso não existe. O Praça da Luz é um dos melhores empreendimentos da cidade, com acabamento de primeira. São apartamentos com 2 e 3 quartos num super condomínio clube, com piscina, uma super academia de ginástica e muito lazer. Venha e traga sua família para o Praça da Luz, na rua Senador Pompeu 2610, de frente ao Colégio Farias Brito. Informações no 3198-6666. Que tal contratar segurança e credibilidade em um só lugar? É assim no Grupo Viper. Há mais de 23 anos prestando serviços de vigilância armada, desarmada, terceirização de mão de obra e gestão de condomínios. Ligue 3133 1313 e converse conosco. Grupo Viper. Trabalho é o nosso compromisso. O mega sucesso de vendas Nissan no Brasil está de volta. Outlet Nissan Jangada. São ofertas realmente imperdíveis. E mais, preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero, tabela FIP no seu usado, super bônus de fábrica e acessório grátis. O mega sucesso de vendas Nissan no Brasil está de volta. Mas corra que as unidades são limitadas. Outlet Nissan é na Jangada, Avenida Júlio Ventura e Washington Soares. No trânsito a vida vem primeiro. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta com Somos Voz, nosso convidado hoje, Dr. Álvaro. E Gui no estúdio agora, inclusive, tenho Olá, que tudo bem? fazer uma observação aqui. É o aniversariante da semana. Olha aí, rapaz, foi aí. Ele é a Olha esposa. a animação dele. Ele é a esposa, né? É porque... E a Et também, Et Arcanjo. Arcanjo foi ontem, hein? A Predestinados demais. bonitona. Foi 34, viu, Ed? Se lembra? Ela falou que era 35, eu não sabia a idade dela. É porque tá com carinha ainda de 34. Não, ela botou 35 pra ela, era 34. Ah, ela errou a própria idade. Foi. Et, precisamos conversar. Bom, a gente vai já continuar a nossa conversa aqui com o Dr. Álvaro, porque a gente vai primeiro para nossa rodada de notícia, hoje com Ítalo Alcântara. Agora 1h19, motoristas brasileiros de aplicativos de transporte vão aderir a uma paralisação global nesta quarta-feira, na semana em que a Uber deve fazer sua estreia na Bolsa de Valores. Na versão local, os protestos são contra o que os motoristas consideram baixas tarifas cobradas pela empresa, que, somada ao aumento dos preços do combustível, vem corroendo seus gastos e alongando as jornadas de trabalho.
O vestibular da UES passa a avaliar conhecimentos de educação física. Serão 5 questões da disciplina que passam a ser cobradas nas provas da primeira fase do certame. A medida vale a partir do vestibular 2020.1. Devem responder procedimentos disciplinares os agentes de segurança pública que se envolveram numa confusão em Jericoacoara no último fim de semana. De acordo com a CGD, o caso é investigado para identificar supostos policiais que realizaram os disparos. A ação foi denunciada por moradores e visitantes da praia. Em vídeos que circulam na internet, 3 homens aparecem aparentemente brigando com outro grupo. Seu caminho. Agora, informação de trânsito, tráfego complicado na Avenida Bezerra de Menezes, sentido Caucaia, entre as ruas Eduardo Barros Leal e a Rua Coronel Mozart Gondim. Já no sentido contrário, mas ainda no mesmo trecho, o trânsito flui bem. Agora, 1h21. Bom, de volta agora com o nosso papo com o Dr. Álvaro, médico Bicha, posso só interromper um minuto? Claro. Se eu entendi bem a notícia do Ítalo aí, pessoal do Uber aí, briguem aí contra o Uber na porcentagem que ele come de vocês, mas não aumentar a tarifa não, senão vai ficar feio o negócio. Fica o apelo. Isso é de cliente, viu? Bom, doutor Álvaro, médico, pediatra, professor, titular de pediatria da UFC, membro do IPRED. A gente está conversando aqui, óbvio, não só sobre saúde infantil, mas a gente já passou aqui até pela ética médica, a condição da criança hoje, como é que se educa uma criança, como é que se acompanha a saúde da criança na sociedade moderna, com tantas mudanças. O doutor Álvaro fez uma comparação aqui com a própria infância dele, de como é de hoje. Mas a gente foi para o intervalo, o doutor Álvaro queria dividir com a gente um projeto do cearense, é isso? Relacionado ao... Um destaque, cearense, você falou que é destaque na área da pediatria. Ah, sim, em 1900... Vamos ficar aí nos anos 80, né? Nos anos 80 não se sabia praticamente nada do que acontecia com a saúde do cearense. Quer dizer, uma mulher podia engravidar, podia perder o bebê e ninguém ficava sabendo. A gente não tinha nenhum sistema de registro. Então, em 1987, começa a primeira grande pesquisa chamada PESMIC, Pesquisa de Saúde Materna e Infantil, feita em 30 municípios do Ceará, com mais de 8 mil famílias. E essas pesquisas, elas vêm se repetindo a cada 5, 6 anos. Agora, esse ano que passou, 2018, foi feita a 7ª pesquisa. E ela vai dando um espectro muito amplo, né, de como era a saúde do Ceará, da criança e da mulher no Ceará e como é hoje. Então, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil era mais de 100 por mil, aí no início dos anos 80. Hoje está perto de 13 por mil. Naquela época, agora está passando por uma crise, mas de natureza diferente. Mas não se sabia a quantidade de vacina que as crianças tomavam. A chamada cobertura vacinal era muito baixa. Eu mesmo, quando cheguei aqui, vi muitos casos de poliomielite, vi casos de difteria, vi casos de tétano. Isso praticamente não existe mais. Eu falei que nós estamos passando por um momento de crise, porque, infelizmente, está crescendo na sociedade os grupos anti-vacina, que, no geral, do ponto de vista de uma racionalidade, são grupos irracionais, porque são grupos que não conhecem essa doença e interpretam que as vacinas fazem mais mal à saúde do que bem, porque não viveram a experiência de 30 anos de ter perdido um ente querido por uma meningite, por uma vacina que se tem no setor público. Aliás, é importante que se diga que o nosso sistema de vacinação no Brasil é um dos mais completos do mundo, particularmente para países de renda como a nossa, né? Mas voltando ao Ceará, então, os indicadores, as mulheres, menos de 20% faziam pré-natal, hoje 95% faz pré-natal. O grande desafio agora é qualificar esse pré-natal. Esse pré-natal realmente precisa ter mais qualidade. As mortes, basicamente, eram mortes por diarreia. Morte por diarreia é porque não tem saneamento básico e o desmame precoce. O saneamento melhorou muito. No início dos anos 80 era apenas 20% em Fortaleza. Tudo bem, ainda não é universal, mas alcança quase 80%. E o desmame, que era uma coisa bastante grave no início dos anos 80, hoje foi reduzido de maneira expressiva. E a terapia de reidratação oral. E uma coisa também muito importante, para e passo a isso, foi a escolaridade materna. Houve um aumento da escolaridade materna nesses últimos 30 anos no Ceará. E para cuidar de crianças e ter autonomia na vida, sem educação, é difícil, né?
Então, esse é um panorama muito rápido do impacto que a reorganização do setor saúde no estado do Ceará produziu de indicadores. De tal maneira que a redução da taxa de mortalidade infantil, que deu um prêmio do Unicef ao Ceará, foi a taxa mais significativa que ocorreu em todos os países naquela década, que foi exatamente de 87 até 94 e depois estendido até 2000. O Ceará teve uma redução de mais de 40% na taxa de mortalidade infantil em 4 anos, que era uma coisa impensável que um estado de 6, 7 milhões de habitantes à época, né, conseguisse fazer. Então, o avanço, ainda temos muitas coisas, né, carências enormes, mas é importante ter uma ideia de onde nós partimos. Né? Doutor, o senhor falando aí agora dessa questão desses grupos que são anti-vacina, enfim, por coincidência, eu acho que tem uns 3 dias que eu encontro alguns amigos, muitos que acabaram de ter filho e tudo mais, e um assunto que é extremamente recorrente nessas rodas, a gente se encontra, de certa forma, são alguns conflitos de geração, né? Onde existe toda essa questão de, na minha época não era desse jeito, porque hoje em dia existe uma oferta muito grande de informação, como é que eu devo conduzir após o parto, durante a gestação e tudo mais, e existem muitos pitacos aí e tudo mais, e isso acredito que seja, o senhor deve ter escutado várias vezes essas questões da parte das gestantes, das mães, dos pais, então, e eu vejo muito o pediatra como um médico da família, realmente. Assim, eu fiquei na minha pediatra, acho até os 16 anos, sei lá, 15 anos. 19. Até 19, até os 16 eu ia na pediatra, minha mãe me levava lá. Eu tenho vontade até hoje. Minha mãe que me ensinou. Tinha coisa que médico não resolvia, ela disse, vamos ser o pediatra. E resolvia. Pois Isso depois de cabra velha já. E eu queria saber do senhor como é que o senhor conduz isso, como o senhor enxerga. Até na consulta, já que a primeira informação que eu tive do senhor, olha, ele é uma pessoa diferente porque a forma que conduz, o tempo que dedica nos encontros, é diferente. E se é importante a gente levar, digamos assim, aquela comitiva da família para essa consulta, vamos escutar aqui, vamos entrar no consenso todo mundo, ou não, é melhor vir aqui só o pai e a mãe e a gente leva isso aí, depois vocês vão disseminar isso. Como é que o senhor conduz isso? Bom, vou responder de 2 maneiras, né? A primeira, eu acho que a consulta pode ir quantas pessoas o consultório couber, contanto que essa consulta seja centrada no casal, ou seja, em nenhum momento ocorra desautorização da condição de pai e de mãe. Às vezes, né, se contratam pessoas para cuidar do filho e essas pessoas terminam substituindo, né, ou fragilizando a autonomia e o senso de competência que um pai e uma mãe têm que ter. Porque quando o menino chorar às 2 horas da manhã, esse pai e essa mãe têm que perceber que esse menino está querendo dizer alguma coisa, interpretar e responder. E isso que vai dando para ele um senso de, olha, ontem à noite ele chorou, é muito capaz de que esse choro de agora tenha relação com a mesma coisa que ocorreu ontem. É calor, é frio, decodificar é fome, isso aí, né? Exatamente. E destinar isso a outra pessoa não é um bom começo. Então, é importante, a sogra pode ir, a mãe pode ir, a tia pode ir, mas jamais nem o pediatra deve deixar, obviamente, educadamente, né? Que esse pai e essa mãe saia fragilizado dessa consulta. Que um pediatra, em princípio, trabalha com o senso de competência que os pais têm, aumentando esse senso de competência, inclusive em relação a ele. Por exemplo, enfim, esses tempos febre, todas as crianças estão com febre. E tem um momento que o manejo da febre é um manejo da família. Ou seja, a família tem que entender o que é que ela faz com febre. Ela não pode ficar dependente de qualquer coisa que o bebê tenha, ela precisa encontrar um médico. Porque ela se fragiliza e não aprende a cada episódio. Por quê? Porque uma criança pode ter 5, 6, 7 episódios de infecção viral por ano. Então ela vai ter 5, 6 vezes, quase uma a cada mês e meio, 2 meses, um pico de febre, um catarro no nariz, uma tosse. E a família deve ir sabendo exatamente como manejar isso em casa e também os sinais em que ela deve se preocupar e ligar para o médico ou correr direto para o hospital, etc. Então, o número não é problema. O problema é resgatar o lugar do pai e da mãe como as autoridades, pátrio poder, né? Como as autoridades próprias
mais responsáveis pelo cuidado com a criança. É porque existe muito isso da... Primeiro, a geração anterior, ela tem um diplominha ali que é do... Você tá aqui, então eu sei o que é que eu tô te dizendo, né? Então, existe essa... Às vezes desautoriza, às vezes sem perceber, né? Faça... Ó, a menina tá com febre, depois bota... Eu sempre fiz isso, né? Pronto. Então, por exemplo, vocês tomaram mingau desde cedo, vocês não tomaram... Eu não tomei vacina, estou aqui, né? Então, a gente pode explicar isso de várias maneiras. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando o evento é raro, vamos supor o seguinte, há vários anos, agora os dados mudaram, mas há vários anos se acidentavam 50 pessoas no trânsito em Fortaleza. Quem serão as 50 de amanhã? Ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. Mas a gente tem método para prever. Então, por exemplo, quando eu pego um táxi, um Uber, ele diz, andei 400 quilômetros hoje. Aí eu olho, eu ando 50, ando 60 quilômetros. Então, se ele se expõe mais, ele tem maior risco. É como o sujeito que fuma 2 cigarros e o que fuma 20. A gente chama de uma dose, de um gradiente dose-resposta. Quanto maior a dose, maior a resposta. Se for uma dose negativa, né, maior a resposta negativa. Então, como o evento, doença, prevenível por imunização ficou raro, exatamente pela cobertura da maioria das pessoas, as famílias hoje não têm mais experiência com sarampo, não tem mais experiência com difteria, com tétano, com coqueluche. E aí acha que essa doença não existe. E aí vem as fake news, né? Vixe, E aí vem disseminação de questões econômicas, por exemplo, de que a vacina tem alguma coisa a ver com autismo, e não tem. Isso já está bem documentado que não tem. E outras, né? E outras fakes que a gente precisa ir combatendo, digamos assim. Bom, doutor, disse que a gente ia falar do IPRED agora nesse bloco, mas antes até puxar aqui para o John, porque quando a gente fala de cuidado da criança, tem o pediatra, tem a família, mas tem muitos projetos na cidade muito bacanas que fazem um terceiro papel ali também. E a gente já entrevistou tanta gente bacana aqui, inclusive na rádio. Então a gente juntou 3 exemplos aqui de ONGs, né, organizações não governamentais, iniciativas individuais que acabaram virando projetos grandes que acolhem crianças aqui sob determinadas áreas diferentes, mas que acabam favorecendo também a saúde dessas crianças. E alguns projetos que, a princípio, não tinham nada a ver com saúde, por exemplo, projeto de dança, mas aí, óbvio, os fundadores percebem que a saúde antecede e passa por tudo, né? Então, hoje eles acabam oferecendo serviços diretos também de saúde. Quem fez essa listinha rapidinho aqui pra gente foi o John, e aí a gente vai pro IPRED, depois dessa listinha. Manda, John. Olá, gente. Boa tarde a todos vós. Nesse clima, né, de entrevista com o Dr. Álvaro Madeiro, trago aqui alguns exemplos, citados aqui pela Michele, de organizações da cidade civil que trabalham no bem-estar e no desenvolvimento de crianças e adolescentes aqui de Fortaleza. Primeiro exemplo, mais recente, do Padre Rino Bonvini, do Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim, o MSMC. Ele veio aqui, deu uma entrevista conosco, falando, entre outras coisas, do projeto Sim à Vida, projeto que existe desde 1998, atuando na área do Bom Jardim, fazendo atividades pedagógicas com crianças e adolescentes da região, além de Pacatuba e Maracanaú, que tem como intuito a prevenção às drogas, né? Também na área da saúde, a gente também recebeu aqui Pedro Meneleu, que é diretor executivo do Instituto do Câncer do Ceará. É um instituto que atua no tratamento do câncer aqui no estado, e muitos dos pacientes desse instituto são crianças, né? Ao todo, uma parte dos 12 mil pacientes que eles atendem todo ano. E uma entrevista marcante de uma personalidade que também trata dessa questão do desenvolvimento infantil, mas na área da cultura, é a da Dora Andrade, que é a diretora da Escola de Dança e Integração Social para Crianças e Adolescentes, popularmente conhecido como EDISCA. Então, a ex-bailarina, a Dora Andrade, ela fundou em 91 e até hoje ela dá aula de balés para crianças e adolescentes de baixa renda, mas também proporciona a eles aulas de apoio à escola formal, grupos de apoio psicológico e também atenção à saúde. Lembrando para o seu ouvinte que quiser ouvir essas matérias e também o podcast desses convidados, só acessar o nosso site, somosvozes.com.br. Eu deixo a dica pro Dr. Álvaro falar um pouco do trabalho dele do IPRED. Isso, ele vai falar no próximo bloco. Só lembrando, a gente tem outros exemplos dentro do site também. Falar da doutora Olga, né, Peter Pan.
Irmã Conceição, a gente tem exemplos muito bacanas da cidade. E a Dora, inclusive, como eu falei pro doutor, ela começou ensinando dança, só que ela recebia crianças com fome lá. Então, hoje ela oferece também como é que eu posso dizer, um auxílio nutricional. Tem nutricionista, eles cuidam da alimentação lá, é um cuidado geral da saúde que antecede e passa por tudo. E aí no próximo bloco, o doutor Álvaro vai explicar pra gente, para muita gente que conhece a sigla, que já ouviu falar do IPRED, mas não conhece de fato o que é que acontece lá. A gente volta já já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Ô amor, será que tá na hora do nosso primeiro AP? Claro, amor. Sério? Acha que podemos pagar? Lembra porque o Matheus foi o primeiro da turma? Só porque ele estudou? E porque a Ana ganhou o primeiro carro? Porque concorreu. Isso! E porque a gente pode comprar o primeiro AP? Porque na Canopus a gente pode. Sim! Na Canopus a gente consegue! Mais de 1.000 unidades no centro da Calcaia e do Eusébio. AP em condomínio com clube completo e parcelas a partir de R$ 499. Na Canopus você consegue! Ligue agora, 4042 1222. Que tal produzir sua própria energia e economizar até 90% na conta da sua residência e da sua empresa logo no primeiro mês? A SoEnergy Solar te ajuda. Nossa equipe assegura a instalação perfeita dos painéis solares e ainda dá garantia dos equipamentos por até 30 anos. Entre em contato com a equipe da SoEnergy Solar e peça um orçamento através do telefone 3491-8556. Sua energia limpa e renovável com orçamento justo. A SoEnergy Solar garante. Já pensou acompanhar seus esportes favoritos e os times que você mais gosta e ainda ganhar prêmios com isso? A NetBet está oferecendo a você um bônus de boas-vindas de até 100% para novos clientes. Entre no site, cadastre-se e venha curtir conosco. Sigam @NetBet Brasil no Instagram e acessem netbet.com. Façam suas apostas. Toda data especial merece algo especial. Não perca a mega promoção do Alameda Auto Shopping, de 8 a 11 de maio. Aqui você encontra o sonho de cada mãe. Mais de 400 veículos de todas as marcas. A melhor opção com a garantia e o conforto que ela merece. O verdadeiro amor tem nome: Mãe. Venha conferir e saia de carro novo. Aqui no endereço do melhor carro, Avenida Rogacino Leite 280. Só até sábado. Se beber, não dirija. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta com Voz na Rádio, com o nosso convidado doutor Álvaro aqui no estúdio. Bom, doutor, a gente foi pro intervalo citando exemplos de associações, exemplos individuais aqui. A gente vai falar do IPRED, mas o Elcio tem uma listinha de alôs aí, tem uma turma... Como é que você disse? Alvaredes, eu até peço desculpa pelo neologismo, não sei se o doutor Álvaro vai se incomodar, mas eu não aguentei, porque meu WhatsApp aqui tá insuportável, quer dizer, suportabilíssimo. Eu vou esquecer aqui, mas a Ana Forte Leal mandou um beijão, a Raquel Petrone, tem uma galera aqui falando, Renata, Elisa, Maíra, só que a Karine mandou aqui a mensagem que eu achei engraçada, que ela falou: Antônio Salles realmente está horrível, só o doutor Álvaro mesmo para nos acalentar nesse trânsito. Doutor Álvaro é um encantador de crianças e pais. É um prazer conviver com ele. Homem sensível e amoroso. Um beijo da família. Karina Almirez e Davi Sena. Tá entregue. Obrigado, Karine. Não somos nós que estamos dizendo, né? Tá aí. Quem já passou pelo doutor Álvaro, tem até fã-clube aí, tem as paquitas do doutor Álvaro. Acho que ele não tá gostando disso. É porque ele é muito humilde, ele é discreto. Bom, antes de voltar aqui pro doutor Álvaro, Ítalo Alcântara tem mais nossa última rodadinha de notícia por hoje. O jornalista e âncora da Band News FM, Ricardo Boixá, será homenageado em memória com a Comenda do Mérito Institucional da Sociedade Cearense de Cidadania. A cerimônia acontece no próximo dia 28 de maio no Teatro Chico Anísio e vai homenagear também outras personalidades de áreas como educação, jornalismo e saúde. O preço da cesta básica em Fortaleza chegou a R$ 459 em abril, uma alta de 3,16%, a maior do Nordeste. O vilão da inflação foi mais uma vez o tomate, com aumento de 15,24% no mês. De acordo com o DIEESE, o valor gasto com alimentação foi equivalente a 49,67% do salário mínimo.
Liberada a consulta ao lote multi-exercício de restituição do imposto sobre a renda da pessoa física, contemplando as restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário para 134 mil contribuintes ocorrerá no dia 15 de maio, totalizando 260 milhões de reais. Para saber se tem a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone 146. Seu caminho. Informação de trânsito, ponto de lentidão na Avenida Heráclito Graça, sentido Antônio Bezerra, entre a Rua Dona Leopoldina e a Avenida Dom Manuel. Já no lado oposto, sentido Aldeota, o trânsito flui bem. Agora, 1h40. Obrigada, Ítalo. Bom, a gente estava aqui no intervalo conversando, o assunto agora vai ser IPRED, mas o Iguim queria recuperar um papo aqui do intervalo. Sim, doutor, aqui no intervalo o senhor tratando sobre a questão da responsabilidade social da medicina, da pediatria. O senhor disse que aconteceu um episódio hoje pela manhã, foi isso? Com o senhor, o senhor queria compartilhar? Hoje de manhã eu estava dando aula com os alunos e eram 3 gestantes, né? Uma delas tinha 21 anos, ela tinha 2 filhos, um filho ia completar 3 anos, esse filho atual. E quando a gente começou a saber quem ia apoiar ela em casa, quem era a família, ela disse que estava separado, o marido estava envolvido no tráfico de drogas e ela havia se separado. Esse bebê dela de 3 anos, pelo relato que ela fez, né? Porque a gente pergunta sobre os filhos que ela teve exatamente para perceber para que casa irá aquele filho que acaba de nascer. Uhum. Então ela disse que o menino tinha problema de linguagem, o menino tinha problema de impulsividade, ele subia em tudo, pegava em garfo, em faca, enfim, dando a impressão que era um menino que já tinha problemas no comportamento e no desenvolvimento. E aí os alunos começaram a questionar, né, que tipo de apoio essa mulher... Sim, ela tinha estudado até a 6ª série. E quando eu perguntei, dentro de uma estratégia de motivação, né, se ela planejava, pensava em voltar a estudar, ela disse que pensava, mas agora ela vai ter que cuidar de 2 filhos, então que provavelmente não vai conseguir. E eu estava dizendo aos alunos como é que a gente motiva alguém a mudar um comportamento, né? Que pode até perceber a importância da mudança daquele comportamento, mas não consegue mudar. Muito bem, e aí os alunos questionando, e aí, o que vai ser dessa criança que vai para essa mesma casa, etc. Coincidentemente, uma das colegas havia tido filho quando morava na Inglaterra estudando pós-graduação, né? E eu sabia da história, porque são meus amigos. Eu disse, como é lá na Inglaterra quando você tem um bebê? E olha que era um casal de médicos, né? Ela disse, olha, além de a mulher ser preparada, ter um plano de parto durante o pré-natal, você tem um plano de parto. Eu quero que o meu parto seja normal, por isso, eu não preciso de anestesia, eu quero ficar com o meu bebê assim que ele nasce. Claro que essas circunstâncias, há as circunstâncias do parto de não definir. Mas a pessoa tem um plano, né? Afinal de contas, o filho é seu, né? Está nascendo na sua família e você tem responsabilidade sobre ele. O nascimento não é só um problema médico, né? Pois bem, aí ela disse, olha, assim que nasceu, eu era cesariana, por isso que eu fiquei 5 dias na maternidade. Mas quando eu fui para casa, todo dia ia um tipo de profissional que ele tem, durante 2 semanas ela foi na minha casa. Eles chamam lá de midwife. Midwife é uma espécie de enfermeira que ela só faz parto e acompanhamento de bebês. Ela nem tem nível superior, porque a função dela é fazer parto. Aliás, não sei se vocês viram ontem o nascimento do príncipe lá. Do bebê real? Do bebê real, e alguém comentou que é possível que o parto tenha sido domiciliar. E mesmo lá, a maior parte dos partos, como dos 3 da outra princesa, né, foram partos normais de meninos grandes de 3,8 kg. Estou dizendo isso porque, infelizmente, no Brasil a gente tem uma perversão da cultura do parto normal e a gente tem, no setor privado, 80% dos partos cesariana, quando esses partos têm o maior potencial para serem partos normais, já que não tem fatores de risco que tem a clientela do SUS. Pois bem, voltando para essa senhora que a gente atendeu. Aí os alunos estavam preocupados para que casa ia voltar essa criança. E eu estava dando exemplo que essa mulher certamente vai precisar de um apoio para além do que o sistema de saúde faz habitualmente.
Então, por exemplo, ela recebeu durante 2 semanas essa midwife, né, essa enfermeira, e até 30 dias, depois dos 15 dias, ela recebia a visita de uma profissional que aqui a gente poderia considerar um agente de saúde, e que depois ia ficar indo mês a mês. O fato aí que a gente estava comentando é que se deixar essa família, né, sozinha, se a gente não se antecipar, provavelmente vai ocorrer com esse menino o que ocorreu com o primeiro. Mas além disso, ainda tem uma outra dimensão. Poderíamos dizer de maneira mais realística, um pouco talvez desagradável, mais realística, o marido dela já havia sido baleado numa emboscada. Ele perdeu um olho, e eu não entendi bem, ele iria depois fazer uma cirurgia no pescoço. E ele voltou para o tráfico, né? Então, realisticamente, o que nós podemos fazer por esse rapaz é pouco, realisticamente. Hoje no Brasil, o que o Brasil faz com os jovens é pouco. Agora, o que a gente pode fazer com esse menino para que ocorra 2 coisas? Primeiro, ele tenha um direito aproximado ao que os meus filhos, e provavelmente, né, os nossos filhos têm, de ter direito a uma infância o mais próximo do melhor possível, o mais próximo, né, de uma infância que possibilite que ele se desenvolva. Ele se desenvolve do ponto de vista do indivíduo, mas o indivíduo que está dentro da sociedade. E a outra questão é que esse menino amanhã poderá vir ser um pai. E ele vai ser um pai que vai acumular os problemas que ele teve durante a vida inteira, e certamente ele vai repetir a história dos seus próprios pais, que provavelmente já repetiram. De tal maneira que a gente tem aí 2, 3 gerações, ou seja, nós todos pagamos um preço muito grande quando uma criança não se desenvolve bem. Então isso é um movimento, e eu já vou comentar sobre o IPRED. O IPRED é uma das instituições da sociedade civil que tem isso muito claro, que se nós abandonarmos as crianças, todos nós pagaremos um preço cada vez maior. Não sei se vocês lembram do fato em si, há 4, 5 meses, quando teve toda essa questão da violência no Ceará. Dentre outras coisas, quando eu ligava a televisão, eu ficava ouvindo pelo rádio as notícias, eu estava indo aí, a notícia dizia, jogaram uma bomba no ônibus ali, etc, etc. E em seguida ele dizia, prenderam 3, prenderam 4. E eu ficava ali ouvindo para ele dizer, prenderam 3, 2 de 15 anos e 1 de 16. O que é que eu estou querendo dizer? Que ninguém vira um criminoso com 16 anos de idade. Essa mente distorcida socialmente, essa mente que amanhã vai aderir à criminalidade, é uma construção. Você imagine um menino desse crescendo numa casa. Nós podemos mudar a casa dele? Não. O que é que nós podemos fazer? Treinar pessoas para que vá à casa dele conversar sobre desenvolvimento e que atraia ele para o sistema formal de saúde. Então, bons serviços de enfermagem, bons serviços de assistências sociais, bons serviços médico-pediátricos ou médicos de família, tem uma certa capacidade de evitar que esse menino repita a história trágica de seus pais. Maravilha. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo agora. Tem mais doutor Álvaro no próximo bloco. Tem também nosso Tem que Conhecer. E o doutor Álvaro parece que tem um pezinho ali na arte também, acho que diria poesia. Ver se ele confirma aqui no próximo bloco pra gente. A gente volta já já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Onde viver bem? Seu novo lar te chama. Brisas Residence. Próximo ao Parque do Cocó, entre o Iguatemi e o Rio Mar. 123 metros quadrados e ampla área de lazer. Brisas Residence. A qualidade e a sofisticação que sua família sonha. Encante-se com o decorado. Rua Bento Albuquerque, 1670. Construtoraara.com.br 32656014. Acontece na FIEC. O ensino médio das escolas brasileiras está sendo transformado. Em 2016, o Serviço Social da Indústria, SESI, saiu na frente e iniciou em 5 cidades, entre elas Fortaleza, a implantação de um projeto piloto baseado nas mudanças propostas pelo governo federal. Este ano foi a vez de Sobral adequar-se à reforma, com a extensão do modelo às escolas da rede SESI de todo o Brasil. Acontece na FIEC.
A Empório do Pão está de casa nova. Inauguramos uma unidade na Avenida Rui Barbosa, 947, esquina com a Costa Barros. Agora ficou ainda mais fácil deixar o seu dia a dia mais feliz, com todo o sabor e qualidade que vocês já conhecem. Funcionamos todos os dias, inclusive nos feriados, das 6 às 21 horas. Oferecemos self-service completo e buffet de massas feitas na hora, de segunda a sábado para o almoço. Peça também pelo iFood. A Empório do Pão está de casa nova. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta, Voz na Rádio. Antes de ir pro nosso último bloco aqui, mandar um alô pro pessoal que tá no Facebook acompanhando a gente. Vera Queiroz, Júlio César Ferro mandou um boa tarde aqui. Norton Arcari e a Vando Livino. Boa tarde, amigos. Um bom tema e um bom programa. Muito obrigado, Vando. Bom, hoje é dia da nossa coluna que tem que conhecer, um espaço que a gente abre para bandas que estão começando, são novas no cenário musical de Fortaleza. Vocês podem mandar material para a gente já está recebendo. A banda de hoje mandou material para a gente está apresentando aqui. Quem traz a dica é a nossa Marcela Benevides Amalfis. Manda, Amalfis. Tem que conhecer. E aí, galera, tudo bom? Esse trecho que vocês acabaram de ouvir é da música As You Go, da banda cearense Indigo Multi. O grupo começou suas atividades em 2017, já estreando no festival Garage Sounds, como uma opção indie em um festival que é conhecido pelo hardcore. No começo de 2018, a Indigo lançou 2 singles e um EP, chamado Good Friend, Bad Lover. A banda tem se apresentado em Fortaleza, João Pessoa e fez uma mini turnê em São Paulo, com participação no festival Porta Maldita, organizado pela Casa do Mancha. Agora, em 2019, eles lançaram um clipe da música As You Go, que foi essa que vocês ouviram um trechinho aqui. Outra novidade para este ano é uma turnê pelo Nordeste no segundo semestre. A Indigo é formada por Leonardo Mendes, voz e guitarra, João Vitor, guitarra e backing vocal, Levi Galas, baixo, João Lima, teclado e backing vocal, e Paulo Henrique, bateria. Para conhecer mais sobre o trabalho dessa galera, é só acompanhar as redes sociais pelo Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar pelo @IndigoMood. O EP está disponível no YouTube e nas plataformas de streaming. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo Tem que Conhecer. Doutor Álvaro, falei aqui da música, da arte. O senhor tem uma relação, parece assim, de paixão com a poesia. Eu estou exagerando. A gente viu até vídeos do senhor declamando. Eu não me recordo, viu? Eu sou um leitor, fundamentalmente um leitor. Escrevo alguns pequenos contos, né? Gosto de microconto. Mas escrevi uns 3 ou 4 poemas, mas descobri que não tenho talento para isso, não. Mas mostrou para alguém? Ou só escreveu? Mostrou? Mostrei para... Foi numa solenidade na Cooperativa dos Pediatras e também num congresso de pediatria que teve aqui o ano passado, um congresso nacional, que eles pediram aos médicos pediatras que tivesse alguma manifestação cultural fora do campo da medicina, né, para expor lá no stand. E foi um momento muito legal. Então, tinha pessoas que pintavam, pessoas que, enfim, escreviam livros, escreviam poesias, e foi muito legal. Bacana. Bom, e é de praxe nosso aqui, depois de todo o programa tem conteúdo extra no nosso Instagram, @SomosVozOficial, com todos os convidados. Não vai ser diferente com o Dr. Álvaro, a gente vai pedir dicas dele aqui de livro de poesia, de música, de filme. Mas, doutor, a gente ficou pendente ainda explicar um pouco mais do IPRED, né? Sim, o IPRED, ele foi um sonho, né? Eu sou alagoano, como eu estava dizendo, sou da Zona da Mata, meu pai é do Agreste, né? E eu sempre tive interesse pela clientela pública, também sempre foi uma coisa... Quando eu comecei o meu trabalho em 1985, foi o último concurso para o antigo INAMPS que tinha aqui, eu passei para Maracanaú. E eu vivi em Maracanaú de 85 a 91, foi uma experiência maravilhosa, num antigo hospital do Ministério da Saúde que tinha lá. E me aproximei muito da comunidade, etc. Quando o professor Sullivan Mota, que é professor de pediatria
assumiu o IPRED há 11 anos atrás, ele convidou um time da faculdade para fazer parte desse nova empreitada. E a primeira coisa que a gente acordou foi, se for para fazer a mesma coisa que a gente faz na faculdade, a gente não precisa ir para essa instituição. E o IPRED era uma instituição, né, um Instituto de Prevenção à Desnutrição e à Excepcionalidade. E já naquela época, o IPRED tinha uma área muito grande, de uma enfermaria muito grande, que foi desativada porque não tinha mais meninos desnutridos graves, né? Então, o que a gente chama, ocorria uma mudança no padrão de doenças das crianças. Você já não tinha mais tanta desnutrição como tinha quando o IPRED foi fundado em 1986. E aí a gente pensou que transformações o IPRED devia fazer. Então, a primeira, estava nascendo no Brasil também essa discussão mais forte sobre a primeira infância. Uma ideia de que a melhor metáfora seria a metáfora de um edifício. Você não constrói o 10º andar sem ter construído o 9º, o 8º, o 7º. E os 5 primeiros anos de vida, né, incompletos, até 6 incompletos, eles são o alicerce da vida, a partir da qual todo o resto vai ser construído, né? Então, a gente começou a lidar com isso. E logo a gente descobriu que a nossa clientela era fundamentalmente do Bolsa Família. Era uma clientela muito pobre, diferente, inclusive, da clientela que a gente atende nos hospitais universitários. Ela está numa linha, numa hierarquia de pobreza, abaixo da linha de pobreza, né? Muitas pessoas que circulam nas ruas, né? Os dados que a gente tem das diversas pesquisas lá, um problema da depressão materna gravíssimo, um problema da violência domiciliar. E quando junta isso, né, com a violência da comunidade, você tem uma carga ou uma sobrecarga hoje para a vida da criança que nós estamos chamando de estresse tóxico. Por exemplo, vir no trânsito de lá para cá é um estresse, mas é um estresse que nos impulsiona ao desafio da vida. Não dá para ficar em casa. Você tem uma prova para fazer, um concurso, é estressante, mas as alterações que ocorrem no organismo é para o vencimento, para o enfrentamento. Tem outro tipo de estresse chamado estresse tolerável, que ele já é um pouquinho mais chato, que é quando você perde o emprego, você perde um filho, você tem um rompimento no casamento litigioso. Mas se você tiver uma boa base familiar, você também consegue resolver. E os mecanismos de defesa que o organismo leva, eles rapidamente voltam ao normal se você tiver essa base. Mas há um tipo de estresse, que é esse estresse tóxico, que ele desorganiza a vida da mente. E se for uma criança, ele distorce o funcionamento do cérebro. Estou falando do cérebro porque o cérebro é entendido de uma forma ampla, onde está a nossa alma, onde está essa materialidade das células, dos lugares onde as funções ocorrem. Então, uma criança que é submetida a um estresse tóxico, e a gente está trabalhando com 10 estresses, você tem 2 tipos de negligência, física, emocional, e 3 tipos de abuso. Abuso físico, emocional e sexual. E você tem ainda mais 5 condições que causam o que a gente chama de distúrbio no funcionamento da família. Um pai encarcerado. Nós não tínhamos isso no IPRED há 11 anos atrás. Hoje nós temos 7 a 8% das crianças com pai encarcerado. Problema da saúde mental da mãe, drogadição, alcoolismo. Todas essas são situações para uma criança que acabou de nascer, no cotidiano da vida dela. Por exemplo, eu não sei quando chegar em casa agora se tem comida, se a minha mãe vai dizer que eu sou lindo, ou se meu pai está embriagado batendo na minha mãe. Isso não tem estrutura cerebral, psíquica, de mente que aguente. Isso significa dizer, mais grave, que essa desorganização ela vai ter consequências ao longo de toda uma vida. Eu vou dar só uma consequência. Quando esse menino chegar na adolescência, ele vai fumar mais cedo, ele vai se envolver em drogas mais cedo, ele vai se alcoolizar mais cedo. E os americanos fazem estudo de promiscuidade sexual, mais de 50 parceiros anuais. Então, esse menino, ele tem um funcionamento da mente, um funcionamento social, que já o predispõe a essas atividades delinquenciais. E o IPRED, todo o seu trabalho é para ajudar essas famílias a cuidarem dos seus filhos e se liberarem desse estresse tóxico. Maravilha. Bom, o programa está terminando. Teria mais assunto aqui, se a gente passasse mais meia hora, mais 1 hora com o doutor Álvaro. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, esse conteúdo também vira podcast, é só conferir nas nossas redes sociais, @SomosVozOficial, no Instagram e no Facebook. Só reforçar aqui que a turma que estava no Facebook, de novo, mais um programa aqui com a turma de fora assistindo, o pessoal de Porto Alegre, do Sergipe, do interior do Ceará e de Fortaleza. Claro, um abração para todo mundo. Quarta-feira, a gente está aqui de volta para mais um Voz na Rádio. Um abração.
Você ouviu Voz da Band News FM. Banda larga tem que ter